Meus irmãos, existe uma diferença enorme em ler e meditar. Nós, ocidentais, temos muita dificuldade em entender o que é meditar. Nossa vida é muito acelerada. 10 anos atrás, 11 anos atrás, por aí, começou toda a febre, ou mais um pouquinho, de YouTube, vídeos, pregações, um montão de coisa, todo tipo de coisa. E eu comecei a fazer uns videozinhos, porque eu sabia que vocês estavam lá. Mas eu sabia que não podia ser um vídeo de 1 hora. Ninguém aguenta ficar ouvindo meia hora na frente de a não ser que seja um filme. Então, fiz 15, eu acho, vídeos. O máximo que tinha era 8 minutos. Se eu estou falando de 11, 12 anos atrás. Porque eu já sabia que ninguém ficava mais do que esse tempo na telinha. A velocidade que nós passamos de uma coisa para outra é interesse do diabo, porque você vê tudo e não guarda nada. Você não aprofunda absolutamente nada, você sabe um montão de nada. Vocês perceberam a velocidade que a nossa mente funciona hoje? Vocês perceberam a quantidade de depressão e de pessoas depressivas que existem hoje? Nós não fomos feitos para isso, meus irmãos. Vocês já ouviram falar da nova era que está vindo aí? Sobre isto aqui? Sabe o que vai falar? Está falando sobre isso? Deixa eu ver os mais velhos aqui, que nem eu. Acho que só você, Boligon, eu e você, só nós dois. Acho que tem mais, mas a gente fica só nós dois. Não vamos expor os outros que gostam de ficar mais. 12? Só fique 12. Boligon, quantos telefones você guardava de memória? Eu também. Quanto você guarda hoje? Por quê? Por quê? Pegar um bem jovenzinho. Quantos telefones você sabe de memória? Você escondeu. Quantos telefones você sabe de memória? É você? O teu tu sabe. Por quê? Eu vou dizer para vocês o interesse satânico nisso. Você tem uma... Bem, querido. Você tem uma memória auxiliar. Você não guarda mais nada aqui. Você não exercita a mente mais. Você tem uma memória auxiliar que está na mão. E você tem um Deus Google. Você não pergunta mais e você não vai mais na Escritura para ver o que Deus fala sobre aquilo, ou se Deus falou sobre aquilo, ou meditar sobre a verdade de Deus. Não, você vai no Deus Google, clica, pergunta ali, e ali responde, ali você sai satisfeito com uma resposta mínima de uma coisa que é profunda, onde você não aprofundou e você não guarda. Memória auxiliar. Em 2015 foi dito isso. Em 2015, que eu vou dizer, foi dito por os grandes da tecnologia, da mídia, que fazem estas coisas. Disseram: em 25 anos, o homem será híbrido. Para que ter na mão, se eu posso ter aqui dentro?
Estão evoluindo a tecnologia para botar aqui dentro. E você vira um bobo, comandado por uma máquina, por um sistema. Por um sistema. Você vai perguntar tudo, a velocidade do conhecimento. Você não precisa mais tê-lo. Você tem acesso a ele a hora que você quer. Você não precisa guardar mais ele. E o homem vai se emburrecendo, embobando, ficando bobo, controlado por máquinas. Não será mais o homem que Deus criou, será híbrido. É homem-máquina. Meus irmãos, vocês, talvez os de 40, vocês são uma geração privilegiada, como foi a geração do primeiro século. A geração do primeiro século que viu Jesus foi privilegiadíssima. Eles viram o santo, eles viram o próprio Deus encarnado, eles tocaram, viram, andaram com eles. Os discípulos, 500 viram ele ressuscitado. Foram privilegiados na história. Mas foram perseguidos e mortos para expandir o reino de Deus. Esta geração é uma geração privilegiada, porque pelas profecias, por tudo que estamos vendo, pelo cumprimento delas, esta geração dos de 40 anos para baixo, vocês poderão estar no grande momento da história do homem, da volta do Senhor. Agora, vocês terão esse privilégio, mas serão perseguidos. Serão alguns mortos, mas não para expandir o reino, para manter a fé, para manter a verdade, para manter os princípios de Deus, para manter os seus testemunhos. Não é expansão. A igreja não vai expandir, ela vai decrescer. Mas vocês verão o Senhor voltar. Mas aqueles que permanecerem na fé, não indo atrás de qualquer coisa. Ocidentais são acelerados. Os orientais aprenderam a pensar, a parar, a contemplar, a entender, a guardar e se tornar um estilo de vida. Nós, se fizermos como está no Salmo 119, não apenas lermos, muitos têm o hábito de ler a palavra, por favor, a palavra é ter prazer na palavra, é meditar na palavra. Vocês perceberam que enquanto eu estava lendo eu dizia para que, por que, e continuava e fazia uma ênfase? São palavras importantes, que vão te ajudar a conectar coisas, te ajuda a meditar nela. O que é mais importante, meus irmãos? Você ler um montão de coisa e não guardar nada, ou você ler uma porção e ter entendimento dela? O que é mais importante? Mas para isso você tem que ler a palavra. Mas ler meditando, te debruçando sobre ela, amando aquela palavra, tentando buscar compreender aquela palavra, entender aquela palavra, ter revelação daquela palavra, guardar aquela palavra, saber ela de memória e trazer ela para o teu coração, aplicar na tua vida.